Olá, 10 horas 3 minutos, horário de Brasília. Muito bom dia, vai começando por aqui mais uma edição do nossa revista radiofônica. Hoje, quarta-feira, 26 de abril de 2017. Entra e sai, porque a justiça mandou prender o goleiro Bruno e mandou soltar 3 condenados pelo juiz Sérgio Moro. Um deles, o pecuarista José Carlos Bunlai. Na Câmara e nas ruas, reforma trabalhista avança no Congresso e centrais sindicais alinham greve geral para sexta-feira. Saiba como a sua vida pode ser afetada. O som ao redor. Você se lembra daquele festival de música que muita gente achava que era uma, tipo, pegadinha? O tal do São Paulo Trip? Pois é real, viu? Já tem data, line-up, preço de ingressos e tudo mais. The Who, The Cult, Guns N' Roses, Bon Jovi, Aerosmith. Vai ser incrível no final das contas esse festival. Esses são alguns destaques do Morning que começa agora. A Paulinha já tem uma hashtag para divulgar entre a gente. Muito bem e muito bom dia. Oi, bom dia, Ed. Bom dia. Então, já temos uma hashtag. Aliás, já tem muita gente participando aqui no Twitter. Deixa eu te falar, Ed, vai ser sobre essa greve geral aí da sexta. Eu não quero me envolver, não vou julgar, cada um tem a sua opinião, não é? Sempre dá o que falar, né? Cada um tem a sua posição, mas é o seguinte, a gente aqui do Morning vai trabalhar, eu vou, pelo menos, estarei aqui amanhã. Então, pra mim, não vai rolar greve na sexta, né? Então eu quero saber de vocês aí no Twitter, hashtag nesta greve eu. E aí, você completa a frase. Por exemplo, o Giancarlo Marcondes já escreveu aqui: nessa greve eu trabalho dobrado. Tem gente também aqui colocando, por exemplo, quer ver? Olha, nesta greve eu continuo trabalhando, já que sou autônoma. E se não for assim, não tem din-din. Rafael Zandoná, nessa greve eu vou trabalhar porque, né, já não bastam os feriados. Aff Maria. Então, participe você com a hashtag nesta greve eu. Conta aí o que é que vai acontecer com a sua vida nessa sexta. É claro que os memes são bem-vindos também, queridos, os GIFs e tudo mais. Vamos para os assuntos mais comentados do Brasil, porque é só assim que vocês ganham um prêmio nesse programa, tá? Hashtag nesta greve eu, complete. E aqui no WhatsApp sigo nessa, porque sempre gera uma discussão, tem argumentos daqui, argumentos dali com relação a paralisações. Essa é uma greve que se avizinha e a gente vai também pedir a opinião do ouvinte pelo nosso WhatsApp. Liga aí, 11, ou mande mensagens para 11 931 17 1009, dizendo o que você acha dessa paralisação prevista para essa próxima sexta-feira. Conta pra gente, manda uma mensagem em vídeo ou em áudio e vocês que participam concorrem a uma camiseta do Morning Show ao final do programa. É uma barbaridade, né, velho? Da Pena? Vão trabalhar, vagabundos. Acordou cedo, hein, da Pena? Que greve o quê, meu? Vai lá. Tirar o direito das pessoas de ir e vir. Interaja com a gente. 931 7009 é o nosso WhatsApp. Queremos a sua opinião. Vagabundos. Curta a nossa página no Facebook. Tem sempre conteúdo extra, né? Além do que acontece nesse cubo multicolorido. Eu vou trabalhar, vocês não vão? Dá o YouTube aí, Calma, então. da Pena, tá nervoso. Então trabalha aí, da Pena. Dá o YouTube aí pras pessoas. jp.com.br/Morning Show. O que é jp.com.br? Eu falei o YouTube, meu canal. youtube.com/Morning Show. JP. E pra assistir a live, aí é... Tô revoltado aí da... Calma, você tá muito nervoso, só tá perdendo a linha. A nossa live é jp.com.br/morning. Nisso, o da Pena tinha quase razão. O trânsito já é ruim, fica pior, velho. Você vai de helicóptero, pô? Evidente, né? Vamos lá, convido todos a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá só começando. E a semana, ó, começa quente na política, hein? E promete ferver ainda mais, né? Durante o final de semana. Para sexta-feira, as centrais sindicais e as frentes Brasil Popular e o Povo Sem Medo convocaram uma greve geral no país. Em meio à iminência de paralisação, uma comissão especial na Câmara aprovou ontem, por 27 votos a 10, um relatório que faz avançar a reforma trabalhista. Estamos com Trindade na linha. A proposta vai ser votada em plenário ainda hoje, né, Trindade? Bom dia. Pois é, muito bom dia. Eu não sei porquê, eu sempre tenho a impressão de que essa história de greve é coisa de quem tem estabilidade, né? De que tem todas as vantagens, ou seja, servidor público. Dificilmente alguém da iniciativa privada vai entrar numa greve assim. Mas alguns entram sim. Olha, Edgar,
é um assunto muito importante. Mudanças que vão acabar interferindo na vida de todos, né? Facilitar muito uma modernização da legislação trabalhista. Mas é apenas um pano de fundo para a grande reforma, a reforma da Previdência. O presidente Michel Temer ficou cansado daquela história de café da manhã, receber líderes e governistas no palácio para jantar, almoço e nada na hora do voto. E aí decidiu dar aquele tapa na mesa, né? E ele chamou os líderes e disse que a partir de agora, quem vota contra o governo é a oposição. E aí perde aquela benesse, né, de ser governo. Verbas, encaminhamento de recursos para a origem, né, ou seja, para o voto, e também aproximação ali com as empreiteiras. E o teste, o termômetro, será exatamente esta votação marcada para hoje e para amanhã da reforma trabalhista. Presta atenção que não se trata de uma emenda constitucional, né? Os votos necessários para aprovar a lei são apenas maioria simples, são os votos, não são os 308 votos necessários para a reforma da Previdência. Mas ali estará o mapa do governismo na Câmara dos Deputados, é isso que o presidente quer. Por isso ele exonerou os ministros políticos e eles, no plenário, vão trabalhar para o governo. Ontem o governo já teve ali uma derrota na renegociação das dívidas dos estados, né? E hoje será ali o mapa de quem é Michel e quem não é Michel dos 513 deputados. Tá certo, Trindade, tem muito isso mesmo, né? A gente vê essa polarização política diante de uma decisão muito cara ao povo brasileiro. Ellen, o que pode parar nessa sexta-feira, hein? Vamos lá, o que já está confirmado, pelo menos por enquanto, pelos seus respectivos sindicatos, são... Aqui em São Paulo a gente tem transporte público já confirmado, né? Então, ônibus, trem, metrô, a gente deve parar, já está tudo confirmado. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, esses transportes públicos também estão confirmando paralisação. No Brasil, os bancos confirmam paralisação. Há fábricas em diversos estados que estão confirmando suas paralisações. Trabalhadores de limpeza urbana aqui no estado de São Paulo também param. Professores de redes estaduais, municipais e, diferentemente da última greve, agora as redes privadas, os professores também algumas escolas vão fazer paralisação. Não são todas as escolas, mas há professores também de universidades privadas que também estão dizendo que devem aderir à paralisação. Pilotos de avião e comissários de bordo, alguns estão dizendo que, de algumas companhias, que devem aderir, outros vão confirmar na quinta-feira, ou seja, amanhã, se vão ou não participar da paralisação. Devem fazer uma votação e amanhã a gente vai ter essa confirmação se param ou não. Funcionários do Correio que já estão numa tratativa complicada ali, o Correio está numa situação bastante complicada, já confirmaram também que vão fazer a paralisação. Agora, a grande questão é a seguinte: parou o transporte público, ainda que as categorias não queiram aderir à greve, acaba sendo uma reação em cadeia, né? Uhum. Augusto, e aí, qual é a dimensão, na tua opinião, dessa greve aí? Primeiro, só uma informação, sabe como é feita a greve, o que acontece com greves no metrô na Alemanha? Eles simplesmente abrem as catracas, ponto. Quer dizer, ninguém paga nada, você atinge a companhia financeiramente e não perturba o andamento da população. Exatamente. No Brasil, eles sabem disso, os sindicalistas aqui. Até porque tem muito contato com a Alemanha. Eles só aprendem o que não precisa nas viagens à Alemanha. Essa, por exemplo, eles não fingem que não sabem. Bom, eles planejaram o seguinte, os envolvidos nessa greve. Aliás, eu pergunto quais são as bandeiras principais. Você tem, Ellen? A reforma trabalhista e a reforma Previdência. São dois pontos. Eles são contra isso, eles não dizem a favor do quê. Eles são o que eles querem, não mexem em nada, mantém a legislação de 1940, ou se avança, né? Eles não têm propostas concretas. Então, você pode chamar de movimento pró-corrupção, movimento a favor do passado, né? Mantém essas coisas todas. É um movimento sem bandeiras e que foi planejado para que o Brasil vivesse o maior feriadão de todos os tempos, porque começaria com a greve. O dia do trabalho e é dia primeiro aí, né? Até o depoimento do Lula em Curitiba, porque a segunda-feira você salta, porque é a mesma turma que está nessa. O que mostra que eles têm tempo de sobra
para defender o quê? Os sindicatos defendem o imposto sindical. O imposto sindical que vai acabar, que é aquele negócio de você dar um dia de trabalho para o teu sindicato que você não frequenta e nem sabe quem dirige, vai acabar. E no Brasil, como diz o Almir Pazianotto, os 3 grandes negócios é você fundar uma igreja que não paga imposto, um partido que tem um fundo partidário ou um sindicato que vive do imposto sindical sem que você faça nada. Eles vivem, os dirigentes, sem que o sindicato faça nada pelo profissional. É só para eles esse dinheiro, como fundo partidário é para os partidos. Então, eu acho que a cobertura jornalística está equivocada, porque não mostra essas coisas. Greve a favor do quê? Quais são as bandeiras? Aí você traz a turma toda com aquele kit... como é que é? 40 mangos. Mortadela e tubaína. Isso é uma baita injustiça, viu? Eu acho que essa coisa da polarização no Brasil trouxe uma injustiça à tona. Ficou colocando um estigma sobre o pão com mortadela e a coxinha, que são bom. 2 iguarias nacionais deliciosas. Mas é por isso que vai Parem tanta com gente. isso. Mas é são por isso que vai- deliciosas as Mas coxinhas e o pão com mortadela. Não Tanto fiquem assim, com Ellen, isso. tanto assim que atrai essa gente toda. É uma greve. Não fiquem estigmatizando Eu as duas cobro e não coisas. sou vagabundo. Que é financiada pelos restos de campanha do governo Agora, anterior. o Augusto, eu acho que tem uma coisa muito importante a se falar aí. Nós temos 2 polos completamente atrasados em discussão. Sindicatos que ficam reivindicando leis trabalhistas da época de Lindolfo Collor, que estão extremamente ultrapassadas, e patrões, empresários reivindicando leis trabalhistas, que aliás não eram leis, que são pré-Princesa Isabel. E aí a gente não entra num acordo. Exato. A gente precisa Ou pensar moderniza. numa maneira de modernizar, Exato. trazendo emprego, mas garantindo Exato. cidadania. Como é que a gente faz isso? Porque os interesses em jogo não estão sendo Mas contemplados de o que maneira você tá- Aí, Ellen, você tem que ter o seguinte, propostas para negociar. Se você não tem uma proposta clara, eu não entendo o que eles querem exatamente. Não, eles não têm nunca falam propostas, assim, eles querem mantém o terra imposto sindical. arrasada. Eles não têm coragem de dizer isso. É. Aí dá para negociar, mas se você não tem uma proposta, vai negociar com quem? Não, vale Você só tem lembrar razão. o seguinte, eu fiz uma matéria aqui na Jovem Pan sobre essas delações, que parte das delações era o quê? Os delatores contando como é que eles compravam Paulinho da Força, como é que comprava essa galera toda para manter os Não, trabalhadores isso tudo quietinhos isso dentro do tudo é sindicato. absurdo. E desde o Lula isso acontece é absurdo, isso Todos- já acontece há muito todos tempo. compram né? todos. Agora, Exato. não dá para ter esses 2 polos, quer dizer, sindicatos que defendem leis trabalhistas atrasadas e empresários que defendem coisas que são pré-Princesa Isabel. Olha Então só. a gente tem que entrar num meio termo nessa Alemanha, história. lá na Alemanha você tem menos de 20 sindicatos, se não me engano. Aqui são 18 mil. É não isso? muita coisa mesmo. Mas, ô Augusto, Tava com isso. você não acha que focar só nesse âmbito... É claro que os sindicatos são problemáticos, recebem grana do governo, o imposto sindical, administram mal, os pelegos usam esse dinheiro para outros fins que não valorizar e defender a classe trabalhadora. Mas não ficar só nesse ponto, não também acaba limitando o nosso espectro de discussão, porque o que a Ellen traz é o seguinte, o que deveria haver? O que a gente está em busca? Um equilíbrio, não é? Entre essas normas que representariam uma modernidade em algo que é velho e defasado, mas do outro lado tem a questão da defesa de direitos, não fragilizar o trabalhador. Diga quais. Não, eu pergunto para quem organiza a greve. Quais? O que eles querem? Você não sabe, eles não dizem. Queremos que continue o imposto sindical. Eles não têm coragem de dizer isso. Então eles falam, isso aí são os direitos subtraídos ao povo. Quais? Eu quero saber. Sei lá, posso pensar um agora Não, com não, você? não tô cobrando de você. Não, porque realmente. eu acho que eles Fala a bandeira. olham a proposta, pegam os tópicos e veem o que ali representa algo prejudicial à classe trabalhadora. Por exemplo, tem obviamente coisas pró, a questão da jornada, a negociação das jornadas diferentes, de 8 horas, você flexibilizar isso com o trabalhador, eu acho que é uma coisa boa. A questão do home office é uma coisa boa também, a remuneração por produtividade, isso tudo faz parte do que se propõe dentro É uma coisa de absurda uma no Brasil modernização. hoje, por exemplo, Com você não essa- pode flexibilizar seus dias de férias. Você é obrigado a tirar no máximo Exato. férias de Esse dois, é outro ponto. dois Esse é um- pontos. seria um Gente, contra Claro, mas tudo é você isso, tenta é, encontrar é. alguma faixa dizendo isso.
Não vai ter nada, ninguém não. Vai propõe. ter fora Temer. Porque exato. Vira uma fora Temer. Vira a questão, o cerne vira político. Olha só. Se eu não puder tirar, desculpa, Augusto, se eu não puder tirar as férias no período junto com o meu filho, por exemplo, que tem o período escolar, Claro. agora é restrito a quem tem filhos deficientes, com alguma necessidade especial. Se eu não puder, isso está me prejudicando na minha vida. Isso faz com que eu não tenha uma relação que eu poderia ter com os meus familiares. Claro. Por exemplo. Que nenhum sindicato leva, porque eles não estão preocupados com isso. É o seguinte, o que eles propõem para que se reduza o desemprego? Que foi criado também por essa legislação atual. Contribui. O que eles querem fazer para que a coisa continue? Sim. Continue não continue, né? Sim. Para que seja amenizado o programa do desemprego. Agora, quer que eu te cante a cobertura de amanhã? O que você vai ler? Vai. Entrevista com autoridades e com dirigentes sindicais. Você não pega a professora de Jundiaí, Olha aí. que ela vive as dificuldades lá. E pergunta, o que significa para você essa greve? Você está fazendo greve? Quais são os teus problemas? Não. Fica a dica do Augusto aí, hein, imprensa. Cobertura oficialista, sempre combatista. Ô Zé Maria Trindade, você tá aí ainda, Zé? Ouvi bem. Ou tá em greve. Não, já disse que não vai fazer. Olha, tem jornalista que a vai. Reclamação. Tem vai redações cumprir. que vão parar. Olha, Ellen, você tem razão, o Augusto também, mas o que falta, na verdade, é debater isso numa eleição, né? O presidente chegaria já com esse propósito e depois de debater essa situação nas eleições. Aí seria muito mais forte e já teria esse propósito. Só que nenhuma pauta dessa ganha votos, então eles não conseguem se eleger com esse debate, com esse discurso. Daí a dificuldade depois aqui no Congresso Nacional. Esse projeto deve ser aprovado até porque não se trata de emenda à Constituição. E olha, pelo que eu pude ouvir e sentir aqui, os deputados querem ir muito além do que está nesta proposta de reforma trabalhista, viu? Eles querem mudar muito mais coisa. No mérito é isso aí, de que a negociação vale acima do legislado, a questão das férias, né? A questão de ficar só meia hora para o almoço e sair mais cedo. Quer dizer, são negociações importantes que serão feitas não diretamente com o pescoço e a foice, como se costuma dizer, mas através dos representantes que são os sindicatos. Tá certo. Falou tudo, Trindade. O problema é que o carro tá trocando o pneu em movimento, né? Agora, eu quero falar de um outro assunto com você. Ontem teve um protesto de indígenas aí que transformou o Congresso Nacional, à frente de um Congresso, num cenário que poderia ser retirado do, sei lá, o que? Século XVI, talvez? Nossa, eu fiquei feliz quando a cavalaria chegou, só faltava aquela corneta apitando, né? Foi a tropa de choque. Os seguranças da Câmara dos Deputados correndo e flecha para lá, flecha para cá, e aí chegou a cavalaria e empurrou a todos com gás lacrimogênio. E o interessante é que ninguém ficou ferido. Edgar, eu tenho a impressão que os índios se aculturaram tanto que não sabem mais usar a flecha. Bem que eles tentaram, viu? Tá bom, Trindade, obrigado pelas informações, bom trabalho. Não acertaram ninguém. Bom trabalho pra você aí em Brasília, um abraço, hein? Obrigado, bom dia. Bom dia, falando com Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília, nos atualizando aí sobre as notícias da política. Vamos em frente. Tá rouquinha, né? Nossa. Vamos lá, ó, cantor... Rihanna. Não é a Rihanna, gente, é a Beyoncé. Não é a Rihanna? Não, é Beyoncé, ô Silvião. Ela anunciou o programa aí, né, que através desse programa vai fornecer bolsas de estudo para mulheres americanas. É uma iniciativa para comemorar o aniversário de 1 ano do lançamento do disco Lemonade, né, Paulinha? Legal, né, Edgar? Uma boa iniciativa Beyoncé, a diva que a gente respeita, né? Não pensando só nela e na música, mas ajudando meninas a financiando, né, os estudos aí superiores. Então, seria universidade, pós-graduação. Esse Formation Scholars vai acontecer em 4 universidades, faculdades nos Estados Unidos. Então, uma em Boston, que é a Berklee College of Music, uma em Washington, que é a Howard University,
Em Nova York, a Parsons School of Design. E em Atlanta, a Spelman College. Todas essas instituições, Edgar, sempre muito ligadas à causa negra, então, que não foram separatistas. Algumas só de mulheres, oferecem estudo só para mulheres. Então, também escolhidas a dedo aí pela Beyoncé. E a ideia é que cada uma dessas universidades divulgue aí e coordene os prazos e o processo seletivo. Então, em cada uma dessas universidades, você vai ter uma menina patrocinada, digamos assim, uma bolsista aí do Formation Scholars. Então, são meninas que já estão lá, por exemplo, podem aplicar, ou meninas que querem ingressar para estudar nas áreas de artes, música, literatura e estudos da cultura negra. Então, nos próprios sites aí dessas instituições, as meninas vão encontrar a forma de se inscrever e participar. Não tem muito especificado quais vão ser os critérios, Edgar, mas o que é dito é o seguinte: encorajar e apoiar jovens que não têm medo de pensar fora da caixa e que são ousadas, criativas, confiantes e atentas. Assim disse o pronunciamento oficial de Beyoncé Knowles Carter. Ela usa o nome do marido, sabe? Ela usa, né? Carters. Maravilhosos, esse grande casal. Vamos girar o assunto ainda com você, ainda falando do cenário musical. A turnê brasileira dos australianos do Midnight Oil começou. E teve show ontem em Porto Alegre, não é isso? Edgar, teve show, tem algumas imagens do YouTube, a gente pegou aí, a galera filma, né, hoje em dia assiste o show com o celular na mão e coloca na internet, então essas são as imagens do show de Porto Alegre no Pepsi on Stage. E, o pessoal ficou louco, né, o Peter Garrett ali... Não, né? Acima dos 60 com a energia dos 20, né, Edgar? Aquela coisa maravilhosa. A terceira passagem da banda pela cidade. Abriram com King of the Mountain. Não deixaram nenhum hit pra trás. Beds Are Burning, The Dead Heart, Forgotten Years, Blue Sky Mine, Sometimes. Teve de tudo. Arriscou no português, né? Aquela coisa maravilhosa, tipo, boa noite, Porto Alegre. Sempre tem. Então, o pessoal ficou bastante feliz com o show. Saudoso, principalmente, né, Edgar? Um show assim que traz tantos hits. Já me vem imagem na cabeça. Eu me lembro a primeira vez que eles vieram aqui, fizeram um show numa casa já não tem mais, o Olímpia, aqui em São Paulo. E eu, jovenzinho, com uma câmera fotografando o show deles, como a gente tinha acesso ao backstage ali. Fiz uma série de fotos de slide e tudo, e foi muito legal. E eles sempre muito simpáticos, na entrevista também que fiz com eles. Tanto o Peter Garrett quanto os outros integrantes também sempre muito simpáticos e solitos. O australiano tem uma coisa, né, com o brasileiro, assim. Talvez porque fique mais ou menos ali na mesma faixa, né, do Você acha grupo. Que o brasileiro é meio crocodilo Dundee, Não, é meio solar, assim, sabe? Do surf, do mar, assim. O australiano é meio feliz, assim, como a gente. Bom, e aí a gente teve o show em Porto Alegre, agora a banda segue pra Curitiba, toca na quinta-feira, depois tem a apresentação aqui em São Paulo no sábado, no domingo no Rio de Janeiro, fechando a série de shows no Brasil com Brasília na terça-feira. E essa turnê do Midnight ainda tem datas nos Estados Unidos, Canadá, Europa, Nova Zelândia e claro que também na Austrália, Edgar. Aí, ó. Eles que seguem, né, depois de um trabalho solo dele, os integrantes também envolvidos com outros projetos, retomam uma banda que fez muito sucesso e colecionou hits. Você falou vários aí, você citou uns 5, 6. E lembra que eu falei, vem aqui, Ed, me ajuda. São tantas músicas que eles fizeram no show que eu queria escolher algumas assim pra representar os hits, mas é que são muitos hits também, né? Muitas músicas que acabaram fazendo muito sucesso, então eles não deixaram nada de fora, não. Pessoal que aí tem ingresso comprado para próximas apresentações, pode preparar o coração saudosista. Boa, olha aí, ó, um trechinho de Beds Are Burning do Midnight Oil. Ô Ed, só pra ilustrar, você já lembrou desse fato aqui, pra ilustrar isso que você tá dizendo que o brasileiro e o australiano tem muita coisa parecida, no tempo em que o Peter Garrett era ministro do meio ambiente lá na Austrália, se não me engano, uma pessoa muito parecida com ele, também solar pra cima, alto astral, era ministra aqui no Brasil, a Marina Silva. Mas olha, pode crer que você vai encontrar afinidades na agenda, viu? Aí, Me lembra muito Roupa Nova. Não,
Não, não tem nada a ver. Nada a Datena. ver, Você nada a tem ver. que aguçar sua audição. Aumente seu repertório da pena. Vamos lá, seguindo no assunto, vou encerrar essa primeira meia hora do Morning Show falando, Vini, com você agora, meu caro. Esse ex-participante do BBB Marcos aí tá enrolado, hein? O cara cada vez mais enroscado aí agora com a justiça. Primeiro saiu do programa, né? Foi expulso do programa, depois daquela avaliação lá do assédio na menina, da violência contra a garota. Agora indiciado e denunciado pelo Ministério Público no Rio de Janeiro, tá? E o Vini Exatamente. defendeu a vitória dele. Pois ele lutou bravamente. durante muito tempo. No começo, mas depois mudei de opinião, depois da agressão a Emily. De acordo com essa denúncia aí, Edgar, em uma das festas do programa, que foi a última que ele estava na casa com a Emily, o Marcos, por ciúmes, agrediu a menina, né, que foi a campeã do BBB, com fortes beliscões que causaram um hematoma no braço esquerdo dela. Ainda de acordo com o Ministério Público, o Marcos ofendeu novamente a integridade corporal da Emily com apertão no antebraço direito, o que acarretou em um novo hematoma. Essas lesões todas constaram aí no laudo aí do corpo de delito, né? Para o promotor de justiça, que é o Gianfilippo Pianezzola, as agressões físicas e psicológicas do Marcos contra a Emily constituem sim uma forma de violência doméstica e familiar. E agora o caso seguirá para o 3º Juizado Especial de Violência Doméstica de Jacarepaguá e caberá ao juiz reconhecer e decidir aí se instaura ou não um processo contra o ex-BBB Marcos, o reality que continua fora da casa, Edgar. Falado, Vini, agora 10 horas 29 minutos, horário de Brasília. Voltando nessa quarta-feira com o programa, que já deu um debate acalorado aqui nessa primeira meia hora. Vamos seguir. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem mandar o goleiro Bruno de volta para a prisão. Daí, ele se apresentou à delegacia lá em Varginha, em Minas Gerais, mas retornou para casa. O que aconteceu? Quero saber, Ellen. Bom, é que para a pessoa ser efetivamente presa, chegar de fato lá no presídio, tem que ter um negócio que é chamado mandado de prisão. E quando ele chegou na delegacia, não tinha ainda o mandado de prisão lá na delegacia. Porque a decisão tinha acabado de sair no STF. Brincadeira, hein? Então, ele chegou lá na delegacia e disse aqui, ó, sou goleiro Bruno, tô aqui me apresentando. O delegado disse, então, não posso te prender porque não tem nada aqui contra você ainda. A decisão tá lá em Brasília, não chegou o fax aqui, sei lá, né? Eles levam a pé, né, o tem o mandado. facsímile, né, gente? Vocês lembram disso? Nesse negócio? Não chegou telegrama, facsímile, nada disso aqui ainda. Então, a gente não pode prender você. Então, ele teve que assinar lá um termo de compromisso comprometendo-se a retornar hoje à tarde lá na delegacia, dizendo, ó, amanhã eu volto aqui então pro senhor me prender, tá bom? Aí foi isso, ele assinou lá um termo de compromisso, dizendo que volta lá hoje para poder ser preso, então, como é devido aí o processo, tendo então o mandado de prisão contra ele. O advogado dele já falou que ele efetivamente se compromete, então, a se entregar hoje, deve ser hoje no início da tarde, e aí é que vai se decidir para onde que ele vai ir, para qual presídio ele deve ir cumprir pena, porque provavelmente deve ser em Varginha, ele tem residência lá, deve ficar por lá, né, mas não está decidido ainda hoje. O advogado também já disse que deve recorrer aí da decisão. Foram 3 votos contra 1 para que ele voltasse para o presídio. O ministro Barroso não compareceu à sessão. Quem votou para que ele voltasse para o presídio foi Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Luiz Fux. Contrário, o único voto contrário foi do Marco Aurélio Melo, que era quem tinha soltado ele lá em fevereiro. E o que estava sendo julgado ali, na verdade, era um argumento, um recurso da mãe da Elisa Samúdio, que nos deu uma entrevista aqui, que argumentava o seguinte, que com a soltura dele, a integridade física dela e do netinho, do Bruno, estava em risco. Então foi isso que foi avaliado, que foi levado em consideração para que ele retornasse à prisão. Vale lembrar que ele já cumpriu 6 anos e meio da pena dele, e aí saiu aí da prisão. O argumento do ministro Marco Aurélio Melo é que ele tinha saído porque a tramitação estava demorando muito na primeira instância, lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e ele não podia pagar por um atraso que era da Justiça em primeira instância. Por isso que ele estava em liberdade, foi colocado ali para poder ficar, então, fora da prisão. Agora, então, hoje ele deve retornar. Certo, se ele
Quer falar, Não, só diante dessa possibilidade que já existia, né? Fica ainda mais evidente a burrice do Boa Esporte em contratar o Bruno, mediante ainda mais a essa situação dele poder voltar à prisão. O time perdeu patrocinador, perdeu material fornecedor esportivo, ganhou uma grande rejeição, né, de todos os torcedores aqui no Brasil, e agora também está sem goleiro. Então o Boa Esporte poderia mudar o nome para Boa Sorte. Agora, Boa né? sorte. Fez o investimento de treinamento e tudo mais, vai ficar sem, né? O jogador. Sim. Olha, se o Bruno se deu mal, 3 personagens do Petrolão se deram bem, né? Um deles é o pecuarista Zé Carlos Bunlai, beneficiado por um entendimento que tem gerado, aliás, polêmica, Ellen, no meio jurídico. Aí queria que você trouxesse pra gente os detalhes também dessa soltura aí, desses 3 personagens envolvidos com o Petrolão. Tá, então vamos lá. Ontem foi tudo lá no STF, tá? O Bruno foi julgado na primeira turma do STF, já 3 personagens da Lava Jato foram na segunda turma do STF e acabaram, então, sendo beneficiados. Foi o Bunlai, como você falou. Quem não lembra do Bunlai, é aquele que popularmente ficou conhecido como amigão de quem? Meu amigo. Amigão dele. Das 10 milhas? É aquele que fez um empréstimo, né? Que era um empréstimo, era sêmen de boi, gente, aquele dinheiro. Era um dinheiro de sêmen de boi que valia 12 milhões, uma coisa assim, que foi acobertando uma venda ali de dinheiro. Então, José Carlos Bunlai, que é ligado ao PT e ao ex-presidente Lula, o lobista Fernando Moura, também ligado ao PT e ao ex-ministro José Dirceu, e o João Cláudio Genu, que é ex-tesoureiro do PP, que foi condenado, todos esses 3 foram condenados em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro. O que a segunda turma do STF avaliou? Essas pessoas foram condenadas em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro e eles julgaram que estavam esses 3 cumprindo, fazendo execução provisória da pena em primeiro grau. Só que o precedente do STF é que essa prisão provisória, né, quando você está cumprindo ali em primeiro grau, você não pode, se entende que não pode ficar mais do que 180 dias. Isso seria algo abusivo, é o entendimento do STF em relação a isso. Até hoje, o que o STF entendeu foi isso. Aí o ministro Dias Toffoli disse o seguinte: se nós formos deixar mais do que isso, nós vamos ter que mudar o precedente do entendimento da corte, porque até aqui o que a gente entende é isso. A pessoa pode, quando está condenada em primeira instância, recorrer em liberdade. Por quê? Porque no Brasil a gente entende que provisoriamente você fica preso quando você pode atrapalhar as investigações, ameaçar outras pessoas, né? Tentar de alguma forma atrapalhar. Se não tem nada disso, se você não pode atrapalhar outras testemunhas, se não corre o risco de fugir, de nada disso, é abusivo manter essa pessoa presa, né? Um tempo muito em demasia, porque ela corre o risco ali de, na segunda instância, mudar o que foi decidido sobre ela na primeira instância. Então, por isso é que eles foram beneficiados, pelo tempo excessivo que os 3 estavam condenados. Lembrando, mais uma vez, todos os 3 em primeira instância pelo Sérgio Moro. E isso é uma coisa que vem sendo discutida já há muito tempo. Uma pessoa que vem levantando essa bandeira aí é o ministro Gilmar Mendes, que vem questionando muito esse tempo em demasia das prisões provisórias que são mandadas lá na primeira instância pelo Sérgio Moro, e os 3 foram beneficiados por isso. Ellen, no caso do Bunlai tem aí outra questão, que é o estado de saúde dele, né? O quanto isso também influenciou na decisão, né? Também, mas... que ele tem câncer de bexiga... Isso também acaba pesando, mas os 3 entraram aí na vala comum do tempo excessivo. Claro que isso é um fator a mais, né? A questão da saúde acaba pesando, mas os 3 entram como precedente a questão do tempo excessivo de prisão. Augusto. Roberto Jefferson também cumpriu a pena de prisão com câncer. Com câncer. Né? Isso aí não comoveu o pessoal do Supremo, que se divide em 2 turmas aí que votam, cujas decisões caminham sempre no sentido oposto, uma da outra. Bom, o goleiro Bruno, ele ainda não revelou onde está o corpo da mulher assassinada, que ele mandou assassinar, ou o que foi feito dele, porque existe aquela história de que foi virou comida de cachorro, que eu acho que aconteceu, acho que foi exatamente isso. Nem isso ele fez,
ele merece estar na cadeia. Ele saiu porque o nosso Marco Aurélio Melo, para dizer o mínimo, é chegado a decisões exóticas e tal. Agora, eu comentei no Jornal da Manhã hoje, o caminho mais curto entre uma cela e a porta de saída da prisão começa e termina na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Porque eles soltaram um cara, ou caras, que tem muito para contar, caso do Zé Dirceu, que será julgado daqui a pouco por esta turma. Eles soltaram pessoas que só vão aproveitar o direito de ir e vir para fazer obstrução de justiça e ocultação de provas. Pois nem tudo, o Zé Dirceu, por exemplo, ele não contou nada. E ele sabe tudo. Né? Ele tem vários cadáveres aí a localizar, como o goleiro Bruno. Agora, a primeira turma, por isso é que o goleiro Bruno deu azar. Se ele fosse julgado pela segunda turma, ele seria libertado. Ele permaneceria em liberdade. Agora, eles sempre falam, né? Depois de data vênia, datíssima vênia, excelso pretório, a letra fria da lei. Que letra fria da lei? A lei comporta interpretações, tanto que a votação não foi por unanimidade, nunca é. 3-2, 3-1. Mas olha, o sonho de todo condenado em primeira instância, que tem provas a destruir, é ser julgado pelo grupo formado por Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Celso de Mello, que o Edson Fachin e Lewandowski, que completam, votaram. O Lewandowski, para mim, surpreendentemente, porque ele rima com os três primeiros, votaram a favor da obstrução da justiça e quiseram dar um recado para a Lava Jato. Se o Gilmar Mendes não dormisse por causa de pena de permanência excessiva na cadeia de um condenado, ele se interessaria muito mais pelos milhares de brasileiros que estão cumprindo pena depois de terminado o prazo de sentença. Mas são presos especiais. Claro, é a turma que teria o foro privilegiado, né? Mais um pouco teria. E integra essa turma o Zé Dirceu, que poderia ter sido presidente da República, é isso. Augusto, essa tua colocação com relação à lei, que é passível de interpretação, gera por si aí polêmicas, faz parte desse próximo assunto nosso também aqui. Não. Eu vou falar com o Ellen, né, porque a gente não pode chamar para a mesma festa naquela nossa brincadeira aqui do Morning Show. Por exemplo, o juiz Sérgio Moro e o senador Roberto Requião, que é o relator da lei que trata do abuso de autoridade. Vamos lá. Que você tô vendo se tá valendo você isso. Se tem algum problema na erva do meu chimarrão. Você tá cheirando a sua erva? É porque eu tô preocupada com a recomendação do Requião. É isso aí. Tô sabendo se tá com a validade vencida ou não. O que aconteceu foi o seguinte, o senador Requião tava dando uma entrevista à nossa co-irmã Rádio Bandeirantes, Roberto Requião, e aí ele foi questionado sobre um artigo que o juiz Sérgio Moro publicou no jornal O Globo, e o juiz Sérgio Moro criticava, obviamente, esse projeto que é um absurdo, que hoje vai passar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o relatório final do projeto de lei sobre o abuso de autoridade, que ele é o relator. O juiz Sérgio Moro escreveu lá que questiona justamente, né, uma parte do texto em que há a questão da criminalização da hermenêutica, que traduzindo aqui é a interpretação que o juiz dá para o texto da lei, se pode ou não criminalizar o juiz por essa interpretação. E o juiz Sérgio Moro chegou inclusive a ser consultado sobre isso, foi consultado sobre essa questão quando o Requião foi fazer esse texto, e o Sérgio Moro fez uma crítica, dizendo, olha, é um absurdo esse texto, a forma como está escrito e tudo mais. E aí o Roberto Requião diz o seguinte: eu diria que o Sérgio Moro andou fumando uma erva estragada. Urra! Este foi o argumento do nosso senador para criticar o juiz. E eu diria que o Requião
tá, de alguma forma, Tá nos bem últimos louco. dias... Obrigada, Paulinha. É isso. Obrigada, eu não ia poder dizer isso. Fumou, Porque mas era assim, estragado. não é a primeira vez que ele sai um pouco do compasso. Ele estava esses dias dando uma entrevista a colegas jornalistas da Rádio Gaúcha, até mandar um beijo aqui, Kelly Matos e o Luciano Potter. É uma entrevista que, pelo que eu conversei com a Kelly Matos, estava transcorrendo de forma muito tranquila, fizeram perguntas duras que transcorreram de forma tranquila. Lá pelas tantas, ele diz que estava no Uruguai. E aí, olha o que acontece. Ouçam. Sim. Não, Obrigado. Muito obrigada, bom dia. O senhor está fazendo o quê? Desculpa me meter na sua vida, mas o senhor está fazendo o quê no Uruguai? Comprando carnes? Eu tô Ô, rapaz, se você estivesse comigo na presença aí do tribunal, você tinha recebido um tapa no focinho com essa pergunta. Não. De respeito, moleque. Não. O senhor entendeu completamente errado. Completamente errado. Não tô fazendo Não, o senhor entendeu errado. O senhor entendeu errado. Tome jeito, moleque. O senhor entendeu, Sem completamente errado. Completamente errado. Tá me xingando de graça. É porque a gente mora aqui no Rio Grande do Sul, a gente adora a carne uruguaia. Não, senador. Assim, o Luciano Potter pergunta pra ele, o senhor tá fazendo o que no Uruguai? Senador, deixa eu explicar pro senhor. O Uruguai e o Rio Grande do Sul são vizinhos. Quando a gente vai pro Uruguai, a gente pergunta, tá fazendo o que aí? Porque a gente come carne uruguaia, compra carne, compra perfume, compra doce de leite, compra vinho. É uma pergunta típica. Bravo. Aí ele diz, rapaz, se eu tivesse... O senhor tinha tomado um tapa nas fuças, moleque. Senador. Não, e se localizou no Paraguai. E aí ele diz, Na resposta ele fala, aqui no Paraguai, mas não tem Paraguai nenhum, é Uruguai. Ô, senador, o senhor tá um pouco descompensado, não tá? Por que isso? É brabo ele. Por que isso, senador? Primeiro diz que o juiz tá fumando erva estragada, agora responde assim pro Luciano Potter, que fez uma pergunta educada, do nada, né? Que é típica, inclusive, a gente faria essa pergunta pra qualquer pessoa que vai pro Uruguai, até pede pra trazer uma carne aí, por favor. Não entendi. Mas olha, voltando à questão aí, dessa lei aí que tentam aprovar, que já por si só é um absurdo, como a gente falou aqui, de e tentar que vale lembrar, frear, gente, né? façam pressão, hoje, quarta-feira, vai ser apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça lá no Senado. Pelo Edson Lobão. Só pra lembrar, né? Só pra lembrar. O projeto é do Renan Calheiros, o presidente do Senado é Eunício de Oliveira, o índio. Aliás, é o relator é o Requião. O relator é o Requião. Então, e fica esse teatrão, né? Porque, na verdade, naquele jogo, né, de poder ali, né? De queda de braço entre os poderes, né? Ele alega que não, ele cedeu, ele fez concessões, mas de uma coisa que já era prevista no Código de Processo Penal, que é a questão de que quem está se sentindo lesado tem que primeiro esperar uma manifestação do Ministério Público de 6 meses lá, para depois sim entrar, né? Com a acusação contra quem ele acha que está prejudicando. E mais estávamos falando sobre isso. No limite, essa lei autoriza a prisão dos ministros do Supremo que discordaram da maioria. Isso. Foi é outra interpretação. Exato, prejudica o réu. Já é tão simples, né? Prejudica o réu. Agora, ele tem precedentes, né? Não sei se nós vamos mostrar alguma coisa do vídeo dele ao lado do presidente Lula. Não temos, né? Não tem. Bom, então vou descrever rapidissimamente. Ele está ao lado do Lula. O Lula está falando de biomassa, bioenergia, combustíveis, novas formas de combustíveis. Daí fala da mamona. Biocombustível. Biocombustível. Pega um vidro com mamona e fala, já viu, Requião? Você conhece mamona, tá? O Requião pega, abre, põe uma mamona e come. E começa a mastigar. É um negócio que mamona tá barato, Requião, dizem. O Lula falou assim, o Lula, hein? Teve mais juízo. Ô, Requião, você tá comendo? Isso aí não é pra comer, não. E ele, tá boa. Então, as manifestações do Requião servem de advertência. É isto que acontece a quem come mamona e gosta. Vamos falar de futebol agora, gerando aqui o nosso papo no Morning Show. Pelo 3º ano seguido, o brasileiro Kaká é o jogador mais bem pago da Liga Americana. Vini, quanto que ganha
Olha... Vamos lá, vamos revelar o salário de Kaká no Orlando City, o Vini. A bagatela de 22 milhões Pô, nada e 200 mil reais por temporada, o que seria Um pouquinho mais que o Edgar aqui. 7,16 milhões de dólares, né? Vou pedir um aumento agora nessa nova lei trabalhista, tal, que eu posso... Tá, Edgar e Kaká agora Equiparação competindo. salarial com o Kaká, você gostaria? É isso. Esse ranking foi divulgado pela própria Liga Americana, né? Que é uma liga que tem atraído jogadores já renomados, porém em fim de carreira, né? O Kaká já tem 35 anos, ele foi para lá depois. Jogou nesse time, Beckham, jogou? sim, o Gerrard, né? Já foi jogador também da Liga Americana. Tem mais alguns na lista, né? Nessa lista, Edgar, o segundo colocado é o italiano Sebastian Giovinco. Ele recebe 7,11 milhões de dólares. Então, aproximadamente quase o que o Kaká ganha. Em terceiro lugar, o Michael Bradley, né, com 6,5 milhões de dólares. Tem outros jogadores que aparecem nessa lista, como Pirlo, Davi Villa, Schweinsteiger, que foram já jogadores que fizeram história em clubes europeus e agora estão lá curtindo a vida nos Estados Unidos e ainda ganhando uma bela grana, né? Agora, se a gente for comparar com outras ligas, por exemplo, Edgar, Cristiano Ronaldo e Messi, por exemplo, são os dois jogadores hoje que ganham o maior salário no futebol mundial. Cada um recebe 81 milhões de reais por ano. O Cristiano Ronaldo no Real Madrid e o Messi no Barcelona. Eles dão palestra? Acredito que não, Eles mas trabalham poderiam mesmo, dar. é bem tranquilo. Os ex-diretores da Petrobras acham pouco esse salário. Podia equiparar com o valor do Lula, 200 mil dólares, né? Mais, né? Por palestra. E você vê que até nisso eles disputam pau a pau, né? Porque os dois ganham 81 milhões de reais por temporada. Como será que é? Será que cai 81 milhões quando assina o contrato ou é mensal? Imagina isso, um dia você tá lá na sua conta, aí você entra, 81 milhões. Não, é assim, Paulinho, eu vou te explicar porque isso eu sei bem como acontece. Caem 41 milhões no dia 5 e 40 no dia 20. Adiantamento, né? Você vê como você é pobre, né? Porque quem ganha em milhões, você acha que ganha dia 5, dia 20, adiantamento. Claro, Não, deve entrar aí pobre também, né? O vale, deve entrar vale alimentação. Vale refeição, né? vale transporte. Vale É transporte. mais uma obra do Pelé, né? Mas também, verdade. é também parte do salário base, mas tem também bonificações, patrocínio, tudo isso envolve esse salário. Claro, Agora, claro. eu também pesquisei de jogadores brasileiros. Qual jogador brasileiro vocês acham que ganha mais? Ganha mais? É. Bom, o Neymar tá ali entre os... Não, Neymar, Brasil, Neymar, na liga aqui. Não, no Brasil. Não, Joga- envolvendo tudo. Ah, tá. Neymar, No Você mundo. falou Neymar ou não? Neymar? Deixa eu ver. Neymar não, é o segundo. Nossa, tá É o Deve ser segundo. algum que joga, tipo, Daniel na Alves. Emirados Árabes, alguma coisa assim. O jogador brasileiro que mais ganha é o Hulk. Nossa. O brasileiro é o Hulk que joga Tá no na Rússia? Xangai. Meu Deus. É na No China. Xangai, no Xangai da China, recebe negociou bem, 71 milhões de reais por ano. O Neymar recebe 57 milhões. Neymar menor Neymar, que vamos lá, hein, Neymar. Quer fazer justiça aqui ao Pelé, né? Ó, Augusto, então. É obra do Pelé. Ele, quando foi pra lá, agora imagine, a gente fala em fim de carreira. O Pelé foi pra lá, Vini, quantos anos ele tinha? 36, 35? Ah, sim, já quase. Quando ele no começou a finalzinho. jogar. A televisão mostra pouco, a internet até. São poucos os vídeos mostrando os gols espetaculares que ele fez numa temporada, jogando pelo Cosmos, ao lado do Carlos Alberto, Beckenbauer, do não jogava? Beckenbauer Sim. e do Quinaglia, cara, centroavante da seleção italiana. Naquele momento, o futebol não existia nos Estados Unidos. Hoje é capaz de pagar esses salários. Aí eu lembro o seguinte, Fernando Henrique Cardoso uma vez me contou que quando ele ia para os Estados Unidos e queria audiências complicadas, ele levava o Pelé, que era ministro dele, e nunca deixou de conseguir. Eu e o Pelé... E aí eu lembro sempre de uma história que envolve o jornalismo, que mostra o que é o Pelé no mundo, como ele é conhecido. Ele chegou na madrugada para se juntar à equipe da Bandeirantes na segunda Copa do México. Quando é que foi? O Vini vai me ajudar. A primeira foi 70, Primeira foi 70, né? na segunda 80, nos anos 80. 80. 86? Talvez, né? Exatamente. O Pelé desceu lá no México para comentar para Bandeirantes e chegou às 3 da madrugada, assim, de algum fuso bem diferente, e ligou para o Elia Júnior da Bandeirantes e falou assim: Elia,
você conhece alguma mulher aqui no México? Na cidade do México? O Eli falou, como assim? Não, eu queria ver se eu procuro uma mulher aqui às 3 da manhã. E o Eli falou, olha, Pelé, chegamos ontem, não conheço ninguém aqui e tal. Aí, mas ninguém mesmo. Aí ele falou assim, olha, eu tenho uma prima que me deu o endereço de uma amiga, mas eu nem lembro o nome agora. Ele falou, dá o telefone. E o Eli acordou lá estremunhando, né, e deu o telefone e falou assim, Pelé, você vai ligar? Pô, e você vai falar o quê? Ele falou, vou falar que eu sou o Pelé. Pronto. Você acha que ele ouviria de volta assim, mas quem? Quem é o Pelé? Não, a moça sabia e provavelmente acharia muito interessante conhecer de perto o maior atleta de todos os tempos. Todos os tempos. Incrível como durante muito tempo, Desde que qualquer ele não falasse lugar do nada. globo, Não precisa. Desde que ele não falasse Eu nada. preferia não falar. todo mundo, até no deserto do Saara, se fosse, Qualquer encontrasse lugar. um beduíno lá, você falar de Qualquer Pelé, lugar. ele ia conhecer. A diferença entre ele e o Papa em matéria de popularidade é essa. O Papa não é conhecido em países muçulmanos. Tem muita gente que não conhece. O Pelé é conhecido do mundo inteirinho. Olha Agora só. a gente tá falando aí de Estados Unidos e futebol, que ainda é um esporte que aos poucos vai crescendo por lá, né? Ainda por muito disso que o Augusto falou sobre a participação do Pelé e agora com todos esses outros jogadores, mas ainda é um esporte que fica muito atrás de outros lá, como o basquete, como o futebol americano. Sim. Só que agora, Edgar, os Estados Unidos está querendo novamente sediar uma Copa do Mundo junto com o Canadá e México. Eles lançaram a candidatura para 2026 dentro dessa nova proposta da FIFA de querer fazer em vários países e com mais seleções. Então pode ser que a Copa volte aos Estados Unidos. Vamos lá, vamos girando aqui, Paulinha. O assunto agora é cinema. A Madonna deu como se diz, vrá. É isso? Madonna tá braba. Nos caras que querem fazer a tal da cinebiografia dela. Falamos ontem aqui desse assunto, Paulinha. Ela não tinha se posicionado, mas parece que quando se manifestou, coisa boa. Pelo menos pros caras que querem fazer o documentário, não deu, né? Madonna tá bruxona, Edgar. Não tá? Essa nova gíria que eu vou usar aqui nesse programa. Bruxona? Ela tá bruxona, entendeu? E ela não se segurou, não, com essa história de pegarem o começo de carreira dela, transformarem em roteiro e fazerem filme. Então ela foi lá no Instagram, postou uma foto dela, essa aí que vocês estão vendo, dos anos 80, né? Sobrancelhuda e tudo mais, e falou o seguinte: ninguém sabe o que eu passei, o que eu vi, só eu posso contar a minha história. Qualquer pessoa que tente fazer isso é um charlatão e um idiota, procurando por sucesso instantâneo sem trabalhar. Peraí, você tá falando da Madonna ou do Roberto Carlos? É Madonna que falou isso. Ah, tá. Esta é a doença da nossa sociedade. É isso, entendeu? Ela vai fazer o tá filme bruxona. dela. Então, Oficial. aí eu Ela fiquei vai pensando produzir. nisso. Falei, bom, então cadê? Você que vai fazer? Alguém tem que fazer, porque agora a gente quer ver esse filme, entendeu? Se vai ser esse Blonde Ambition do Elise Hollander, se vai ser a autobiografia filmada da Madonna, se vai ter imagens documentais, eu não quero saber, eu só quero ver, entendeu? Então, se a Madonna não gostou da ideia de alguém fazer o filme, é melhor que ela faça mesmo, né, Edgar? Porque a verdade é essa, ela é um ícone da cultura pop. E em algum momento alguém vai querer contar essa história, né? Como já contaram aí de diversos outros, Ray Charles, aqui no Brasil do Cazuza. É um assunto interessante, a gente quer ver. Agora, quem vai contar, pra mim, tanto faz. Eu duvido, por exemplo, que a Madonna fizesse um filme chapa branca, se ela fosse contar. Eu acho que ia ser mó polêmico. Acho que ela ia contar verdades cruas, ela ia botar o dedo na ferida. Vai lá, Madonna, faz esse filme, cadê o roteiro? Afinal de contas, a primeira música dela que eu toquei no rádio foi no começo dos anos 80. Pois é. E Everybody, quando surgiu. Então, quer dizer, tem mais de 30 anos já de carreira, entendeu? Não, é normal que alguém queira contar isso daí. É comum, é que ela tá viva, então pode se pronunciar a respeito. Mas se ela não fizer, alguém vai fazer. E mesmo ela fazendo, alguém vai fazer também. Olha, eu achei que ela já estava envolvida ela nessa... é famosa, a Sim. gente quer saber, entendeu? Então é assim, não interessa quem vai fazer esse filme. Eu quero ver esse filme. É isso Paula, que importa. ela não estava nem um pouco envolvida com essa produção, então? Não, é um roteiro que uma pessoa escreveu sobre a vida dela. E ela não acha legal. Bruxona, Madonna. Boa, Madonna! Deixa os caras da rasteira, né? Agora 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília.
Lá vem ela, né? Você conseguiu? Ah, eu tô tentando embarcar desesperadamente. Ah. Eu tô tentando. Se não for por mim, vai ser por alguém. Estão alguém, prometendo que vão te levar aí? Tem gente prometendo. Porque a To Go Travel e o Turismo de Los Angeles vão levar você e mais um acompanhante pra curtir a Califórnia. São 5 dias na capital mundial do cinema com tudo pago, olha que maravilha! Voo com American Airlines, hospedagem, refeições e ainda tem várias atividades incluídas para sua diversão. Então, não perde tempo não, essa é a chance para você faturar a viagem dos seus sonhos. Para participar, inscreva-se no site www.togotravel.com.br. Boa sorte, ou melhor, boa viagem, é isso, tô disponível, posso ser acompanhante, vai dar tudo certo pra você, Los Angeles com tudo pago, só na To Go Travel. Pelo entusiasmo, ela já marcou a viagem. Ah, eu quero muito, gente! Já conseguiu, Augusto. Imagina que show! Ela vai dando falar com vocês direto de lá. Caminho, todas as séries, todos os filmes. Imagina você numa viagem, a Paulinha senta do lado, você Contando torce pra ter todo aquela final de turbulência, filme. né? E Pra você ela pode ficar com dormir medo e ficar tranquilo. quieta. Você pode dormir tranquilo, que eu conto o filme inteiro pra vocês, todos que tem no avião. Você dorme e fica sabendo de tudo ainda, é maravilhoso. Vamos lá, sobre ainda, Paulinha, vamos pros nossos internautas, os tuiteiros, com a hashtag Nessa Greve Eu, e aí? Fox diz que vai para a Califórnia comigo. É isso, aceito, querido. Vai lá ganhar essa promoção da To Go. Aqui, ó, o Daniel Alves diz, nesta greve, eu não vou para a escola. Aliás, eu nunca vou mesmo. Que horror, menino. Eu também não. A Drix diz assim, não tem feriado, mas tem greve, né? É um pouco Pois do é. sentimento aqui, ó. O André Machado também, de Recife. Aliás, temos uma audiência grande em Recife. Um abraço a todos os recifenses e pernambucanos que passam pela capital, né? Que ouvem o Morning Show. Ele diz o seguinte, olha, Recife vai parar geral e vou curtir a minha folga numa boa. Quer dizer, olha aí, né? Legal. Olha aí. Protesto bacana. Pô, olha o da pena que fala pra você, André. Vagabundo! André. Tem Alma gente que da tá aproveitando a tag para mandar sugestões práticas para os sindicatos sobre coisas realmente efetivas para protestar. Por exemplo, para que as empresas que estão dando calote no FGTS efetivamente Isso. sejam cobradas pela Receita e passem a pagar o seu Isso. FGTS. Pô, legal, os sindicatos podem cobrar isso aí na greve. Bacana, tá colocando aqui na tag. Então pode aproveitar aí e colocar boas sugestões para os sindicatos protestarem. Então. Também tem gente maravilhosa como Nanami, que diz, nesta greve eu nem sabia que tinha greve. Sempre tem, né? Uma problema, pessoa né? meio Não faz desinformada. ideia. Pois é. Tá achando que é um dia normal, vai lá, Vai lá, fica acontece na, nada. esperando o acontecendo busão, aí? Pois busão é. não passa. O que tá Fica acontecendo no aí? ponto do ônibus, esperando o ônibus. Bom, aqui no WhatsApp não foi diferente não. Aproveitei para perguntar para os nossos ouvintes o que eles estão achando aí, né, dessa questão da greve que está marcada para essa próxima sexta-feira, e os ouvintes, claro, sempre se manifestam aqui pelo nosso canal no WhatsApp. Bom dia, galera do Morning Show, tudo bem? Aqui é o Ricardo de São Paulo, capital. Fala, Ricardo. Rapaziada, eu vou trabalhar na sexta-feira. Assim como eu trabalho 7 dias na semana, feriado, sábado, Tem domingo. folga? Malemar consigo parar no Natal e no Ano Novo. A gente tem uma distribuidora de água de coco aqui na cidade, a gente faz entregas diárias, 7 dias por semana. Ele Eu, é meu um pai e minha mãe, acordamos empreendedor. todo dia de madrugada, 3, 4 horas da manhã. Essa greve aí, rapaz, eu não sei não, isso aí é tudo ligado a sindicalista, pessoa que não gosta de trabalhar, né? É isso aí, pessoal. Um bom dia pra vocês e depois eu vou levar uma aguinha de coco pra vocês aí na rádio. Um abraço. A gente gosta de água Eu de gosto coco. de água de coco, é pedra de gelo com Ai, isso. vai embora, pelo amor de Deus. Mas seria uma boa o Ricardo, nosso ouvinte, vender coco na greve, na paralisação, Boa, enfim, é na bomba. manifestação, né? É calor, Sede e bomba. tal. Bom dia, pessoal do Morning Show, aqui é o Fernando de Guarulhos que está falando. A minha opinião sobre a greve é a seguinte: precisa sim ter essa greve. Os políticos estão cheios de privilégios quanto a aposentadorias. Tem muito político novo aposentado que nem trabalhou 1/3 da vida e já está aposentado. E a culpa de toda essa crise, de tudo, é deles. Mas a greve não precisa...
Fala. Não, a greve, ele tá dando um motivo, mas a greve não tem nada São a ver outros com os- isso. são Não outros serão, os motivos. Não são esses motivos que levarão os milhares às ruas. Ô galera da Rádio Jovem Pan, bom dia, aqui é o Antônio da Vila Mariana. Ô Antônio. Eu sou a favor da reforma da Previdência, sou a favor da reforma trabalhista, entendeu? E acho que esse pessoal que vai na rua fazer vandalismo, bagunça, tudo, eles não estão pensando no dia de amanhã, no futuro da família deles, entendeu? Então eu, particularmente, eu sou a favor. Acho que tem que ser sim. Um abraço a todos vocês, Peraí, um bom dia. A favor do quê? das reformas. A favor das reformas. Muito legal a Marina Silva aí dando esse depoimento. Vai lá, Bruno. Fala, Paulinha. Quer falar? Peraí, Queria segura, só segura, falar Bruno. que a gente tá entre os assuntos mais comentados do Brasil com a hashtag Nesta tem Greve e eu. Olha aí, muito bem. Obrigada, Morning Squad. Vocês sempre elevando o nível da conversa no Twitter. Nunca decepciona. Solta aí, Bruno. Morning Show, aqui em Vitória, Espírito Santo. Na nossa bandeira está escrito: trabalhe e confie, nada de greve. Vamos levantar esse Brasil. Olha! Urra, meu! Santo, tá pensando qual bandeira no Espírito Santo? Vambora pro Rio de Janeiro agora, conversar com o Rodrigo Viga. Hoje tá cheio de destaques o Rodrigo Viga, não sabe nem direito sobre o que vai falar, porque tem tanto assunto, mas quero começar com o seu lado fofoqueiro, Viga. Quero saber aí, né, o que você tá sabendo sobre o apresentador William Bonner, que a gente ainda não sabe. Bom dia, Rodrigo Viga. Cheguei zoando, bagunçando a coisa toda. É a Xuxa? E agora o repto que se exploda. Disse que ia falar, e vou falar, viu, Edgar? Fala! É de trombone, é de trompete, tudo bem? Tudo bom. É de trompete. Eu já fui tanta coisa, meu. Fala, Viga, tô te ouvindo. Ele não me ouve. Tô te ouvindo. Tamo ouvindo, Viga. Talvez você que não me... Agora ouviu? Aí, tá me ouvindo? O Viga não me ouve. O que acontece? Que brincadeira, velho. Ele entrou tão esfuziante no samba enredo dele, no trombone. funk. Fala, Viga. Chama ele, Paulinha, talvez... Viga, Aí, desligou na nossa cara. Olha aí. Gente, deu uma de requião, hein? É só apertar o botão. Uma de requião, hein? Não, vamos tentar. Chamou de Vamos. trombone, não sei porquê, não entendi trompete, nada. aí mudou. E desligou na sua cara, isso tá bem estranho, sei lá. né? É o requião. Você perguntou pra ele o que ele tava fazendo no Rio, será que foi isso? Bom, ele entrou cantando. Se ofendeu? Aquele cantor é um samba enredo. Comeu mamona. Ficou bem louco, Augusto. Olha, vamos tentar o contato novamente com o Rodrigo Viga. O Vini já tá aqui, ó. Você que nos acompanha pelo YouTube tá vendo o esforço hercúleo que ele tá fazendo pra conseguir a ligação. E a correria? A correria, né, Faustão? Vamos É ao lá. vivo, meu. É ao vivo, é tudo ao vivo. O cara aqui. precisa apertar um botão só. Mas o que Imagina será, se tivesse o que no será avião, que meu. ele tem pra falar do No Bonner? Boeing. Paulinha, você tá sabendo alguma coisa? Você desconfia de Não. algo? Será que ele se Não. reencontrou com a Fátima? Não, acho que não. Mas voltaram. eu não sei. Tá namorando a Maju. Não sei, vamos Se especular. for, vai acontecer hoje, né, não no cria encontro. intriga, não fala Será que ele assim. perdeu a editoria do Jornal Nacional, Augusto? Sei lá. Também não sei. voltou com Nossa, a vocês estão Fátima, muito que a gente- sensacionalistas, especulando qualquer coisa que possa A acontecer gente na quer vida que ele da tenha pessoa. voltado com a Fátima. Vamos lá. Daqui a pouco a gente fala com o Viga. Vamos seguir aqui com uma notícia triste agora, né? Aconteceu uma tragédia. E o corpo do comunicador... Tragédia não, porque foi uma doença, né? Do ex-prefeito J. Júnior vai ser enterrado hoje na Paraíba. O que aconteceu? Ele passou mal num voo, me parece, né, Vini? Foi isso, Edgar. Ele morreu na madrugada de segunda-feira, né? O jornalista e apresentador aí do Cidade Alerta da Paraíba, o J. Júnior, de 52 anos. E segundo o site da Prefeitura de Bahia, que o J. Júnior foi prefeito entre 2004 e 2012, ele sofria de uma doença no pulmão há 1 ano já e precisava e aguardava, né, de um transplante pulmonar. Ele estava viajando então de avião para Porto Alegre a bordo de uma UTI aérea no domingo, e aí durante o voo ele sofreu uma parada cardíaca em Belo Horizonte e foi internado em um hospital da capital mineira, só que acabou falecendo, né? Segundo informações da TV Correio, o corpo será sepultado nesta quarta-feira às 4 horas da tarde no cemitério Nossa Senhora da Boa Morte. E antes de entrar neste voo, né, antes dele pegar este avião, ele gravou um vídeo e pediu, né, que as pessoas fizessem orações por ele. Podemos ver este vídeo, Bruno? Por tudo, viu?
Um beijo a toda a Paraíba. Obrigado pelo carinho. Que Deus me abençoe. Continue orando por mim e até a volta, se Deus quiser. Um abraço a todos da Correio. Obrigado por tudo, viu? Ele aparece ali no Ele avião tava já bem com o debilitado, inalador né, ali, né? Com os aparelhos, né? Ele que estava afastado desde abril de 2016. Né? Então quase um ano aí que ele já não estava mais à frente do Cidade Alerta lá da Paraíba. O J. Júnior que morreu aos 52 anos. Beleza, vamos então, será que a gente consegue agora falar com o Rodrigo Viga? E aí, Viga, vamos lá, começando com a notícia aí, que não, a pergunta que não quer calar, o que teria acontecido com o apresentador William Bonner? Tá me ouvindo agora? Naldinho, olha lá. você tá me entrando no Gente, ele tá de greve também, o que é? Naldinho, eu vou entrar no Morning agora, ele tá falando pra alguém lá, fica quieto. É a central técnica, Naldinho, nosso técnico tá avisando ali. Ô, Viga. Oi, Viga. Viga bagunçou tudo. Pera aí, vamos pra música aqui, acho que é melhor a gente curtir uma musiquinha. E aí, ó. Vamos passar uma descompostura aqui fora. Lá em cima, lá em cima. Vamos lá. Vamos lá em cima, vamos lá em cima. E aí, tá me ouvindo Chama agora, o pai Viga? que vai. Opa! Ô vagabundo! É brincadeira, não quer trabalhar também, velho? Opa! Beleza? Cheguei! Assustou. Cheguei zoando, lá, bagunçando a coisa toda. Alô, Ludmilla, tá cada vez melhor. Essa borracha é sensacional, meu cara ligar. Bom dia, fera. Bom dia. Pô, tu vem lá embaixo, eu venho lá em cima, tu vem lá embaixo, Não, pô. porque eu já tentei 3 vezes falar com você, pô. Você não me responde. Metrô, rapaz. O que aconteceu com o Bonner? É isso que você tem que falar pra gente, pô. Tá pegando, com todo respeito, né, seu William? Mas eu sei que tá soltinho no palito. Como diz aí a gauchada, né? Tá soltinho no palito. Eu joga essa expressão, não me vem pro R. Ué, você não conhece essa? Pô? Ah, então ela não é do Sul, não é dos Pampas. Deve ser Argentina. Mas tudo bem. Tá soltinho no palito. A história é a seguinte, meu camarada. Ele, depois que separou da digníssima Fátima Bernardes, deu aquela quarentena, né? Sabe como é que é, né? Jogou pra galera, jogou pros filhos e falou assim, agora eu vou curtir a vida. E joga um olhar 43 pra uma, houve muitas gracinhas, porque é um cara cobiçado, é ou não é? É gato mesmo, é gato. Então, um cara cobiçado, outro dia até uma recém-separada falou pra mim o seguinte, eu tô fechada pra balanço, agora eu só contrato uma auditoria se essa auditoria for conduzida pelo William Bonner, então eu entendi que o cara tem moral. E com todo respeito, realmente, além de um jornalista brilhante, dizem as meninas, eu não entendo, graças a Deus, viu, o meu caro Ed Bonner, que o William Bonner não é da minha predileção, mas eu respeito os gostos das meninas. Bem no final de semana passado, no feriado prolongado, ele foi visto numa situação inusitada. Dizem que lá a dermatologista dele teria sido a pivô de toda a separação do casal que era até então o mais famoso do Brasil. E ele tem tido... Oi? Não, pode falar, pode seguir. Pode continuar. Ok. E eles foram vistos em Itaipava. Alguém conhece Itaipava? Região serrana do Rio de Janeiro. Ali fondezinho, lareirinha, coberta, enfim, tatame, tchaca-tchaca na buchaca, maravilha, né? Pois bem, ele tava num golzinho. Lembra do Gol GTS, aquele das antigas? Se não me engano, é da década de 90. Tava lá com aquele aerofólio vermelho bonito e foi visto circulando por Itaipava, parando em restaurante, tomando um coquetel aqui e acolá, se deliciando com a moça, com a rapariga, com a moçoila e curtindo também um carro que é uma espécie de ícone para os admiradores do Golzinho GTS. Eu prefiro as meninas. Diga. Pode falar. Que é isso? Pode falar. Foi uma boa noite do Bonner pra você, pô. Maravilha. Não, mas é bom dia ainda, Bonner. Pô, muda aí, por favor. Quer ouvir de novo? Não, por favor. Mas bom dia agora. Olha lá. Boa noite. Uau! Só nesse boa noite já formou a fila aqui na entrada da Jovem Pan à espera do galã. O cara, enfim, é envergado. Vamos dizer almoço assim, desses a granel não é todo dia, não, né? A granel, bicho. A granel, lembra do armazém? Mas vai devagar, que a lista do cara também é longa, viu? O que mais? Ele escolhe a dedo. Vamos girar o assunto. Tem mais alguma coisa, Viga? Tem muita coisa acontecendo. Sabe quem é a dona Adriana Selma, não? A ex-primeira dama do estado do Rio de Janeiro, enfim. Pode voltar para o xadrez nas próximas horas. Porque agora à tarde, a partir das 13 horas, eu vou estar acompanhando aqui
um recurso apresentado pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro ao segundo tribunal, vamos dizer assim, a segunda turma do TRF, o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, que engloba também o Espírito Santo, entende que a Adriana Selma não pode gozar desse privilégio de prisão domiciliar, mesmo tendo duas crianças em casa, dois adolescentes de 10 e de 14 anos, diz que o benefício teria que ser estendido a todos e mais do que isso. À medida que as investigações foram avançando, essa é a argumentação do Ministério Público Federal, a Adriana Selma foi se enrolando cada vez mais como co-participante do esquema do marido, o Sérgio Cabral, que está preso desde o ano passado, em Bangu, e também como beneficiária. Afinal de contas, ela gostava de mordomia, como dizia o saudoso Rael Gímpio, joias caríssimas, quadros, esculturas, viagens, um staff gigantesco. Por isso, o Ministério Público quer que ela volte para a cadeia. Ela que está aí desde o começo do mês gozando. Será que está gozando a internet na prisão domiciliar? Não sei, mas tem sinal, tem canal aberto por lá, meu caro Edgar. Porque essa era uma das questões. Teve varredura, né? Quando ela foi conduzida à prisão domiciliar, tal, para saber se não tinha. Quer dizer, é uma questão muito difícil de administrar, né? Com os filhos lá, todos, né? Com os seus iPads e tal. Fica difícil mesmo. Bom, Viga, valeu. Obrigado pelas suas informações. Um abraço, bom trabalho para você aí no Rio. Eu sei que vocês já falaram da greve geral, não sei se vai ter, se não vai ter, se a mobilização vai ser grande ou não, mas aqui no Rio de Janeiro tem até bispo usando os cultos, rapaz, em Volta Redonda, no sul do estado, para convocar a rapaziada, e tá postando vídeo no YouTube para instigar, incitar os seus fiéis. Eu quero dizer para você, meu caro Edgar, lá o William Bonner, bom dia. Eita, mas Jesus vai parar na sexta, gente? Aí, meu Deus do céu, hein? Esse Rodrigo Viga conversando com a gente diretamente do Rio de Janeiro. Paulinha, Festival de Música São Paulo Trip vai rolar mesmo. Tem todas aquelas estrelas que a gente já falou, essa que a gente ouve aqui de trilha é uma delas, o The Who, né? O que mais que você pode dizer pra gente? Os ingressos já estão sendo vendidos ainda? Então, essa noite começa a pré-venda. Eles vão fazer através do PayPal a pré-venda no ingresso rápido. Então, se você tá muito afim de assistir aí as apresentações que acontecem 21 de setembro, The Who, The Cult e Alter Bridge. 23 de setembro, John Bon Jovi e The Kills. 24 de setembro, Aerosmith e Def Leppard. 26 de setembro, Guns N' Roses e Alice Cooper. Fique esperto, já dá uma acessada essa noite. Às 22 horas começa essa pré-venda. Então, você faz a sua inscrição lá, fica garantido o seu ingresso. Queridos, não está barato ir neste festival, como vocês podem imaginar, não é? Pista Premium. Quanto vocês acham que tá valendo? 750, Paulo. 780 paus, meia entrada pra tudo, tá? Só vou falar os preços principais. 780 na pista, na Premium. Temos também a pista comum, R$390. Rapaz, vou ter que pedir uma doação do Augusto Nunes. A cadeira nível 1, 550. O ingresso mais barato, cheio, é R$300. Caro pra caramba, né? Mas enfim, estão aí os shows, os confirmados anteriormente, com esses que não estavam ainda divulgados, né? The Kills e Alter Bridge. Então se somam Alice Cooper, enfim, eu acho que é um festivalzão, né? Acontece no Allianz Parque, Ed. E quem quiser já garante hoje. Aí o que vai acontecer depois? Se você não comprar na pré-venda, a venda de fato 3 de maio. E no dia seguinte, dia 4, os tickets na bilheteria. E aí você fica isento daquela maldita taxa de conveniência, né? Nossa, que cada vez está mais alta, né? Pois eu vou ver o dia que vai estar mais cara que o próprio ingresso. Vocês me pode procurem acontecer. no Allianz Parque que eu ponho todos pra dentro. Olha! Que camarote lá! É nessa trip agora que eu merece, quero ir. Ele merece, ele merece. Ele merece. Tá ali o camarote do Mora. Pois é. Não é São Paulo Trip aqui, é Augusto Nunes Trip. Agora eu tô estranhando essa notícia. Esse do El Festival que a Paulinha falou que não ia ter. Não, eu não falei que não ia ter. Ela bancou aqui que não ia ter o festival. Você tá louco? Eu não falei isso da pena. Não foi. Eu falei o seguinte, falei que eram muitos nomes famosos e como que nada tinha sido divulgado antes. Eu até especulei aqui, eu acho que deve ter um pouco a ver sim, que eles esperaram as vendas pro Rock in Rio, porque muitos nomes estão no Rock in Rio, pra divulgar depois do festival. Até como estratégia, né? Bom pros dois festivais. Quem não vai no Rock in Rio agora vai nesse, mas já comprou, enfim, o highlight mesmo talvez fosse o Rock in Rio.
Não sei, mas fato é que concretizou, então quem gosta de rock já tem uma boa programação, um bom motivo para economizar, não é? Para Boa. fazer aquela vaquinha com a família, para realizar o sonho de ver aí a sua banda preferida. Falado. Bom, já entregamos todas as nossas matérias e notícias. O vencedor, podemos convocar o Casão. Faz tempo que Casão não vem aqui para... Agora com as finais dos estaduais e tal, ele pode, né, escolher pra gente o ganhador, Casão. Eu não sei. Pô, como não sabe? Eu não sei, meu. Mas pode ser o Ricardo. Ricardo? Joga um bolão, Ricardo? São Paulo, Valeu, Casão. Obrigado. Paulinha, como fomos... Não, mas se não quiser dar, não precisa. Não, vamos dar, claro. O Casão tá meio, né, discreto. Então, a gente tá nos TTs ainda, queridos. Muito obrigado, Morning Squad. Vou falar perfeito inglês aqui, porque quando falo errado, eles corrigem no Twitter. É muito maravilhoso. E quem ganhou aqui no Twitter foi o Rocket Raccoon. Rocket Raccoon. Oi? Veja os nomes maravilhosos. É @BrodThiago. Você ganhou uma camiseta do Morning Show. Vou entrar em contato Som dos por aqui. Beatles, né, essa música. Rocket Não, Raccoon. e Rocket Raccoon também é do Guardião das Galáxias. Sim. É um personagem do filme. Que é o do que é um raccoon, né? É uma raposinha. Ô, Paulinha, e muita gente da concorrência tá se questionando e perguntando aqui pra gente o seguinte: como é que a gente cria hashtags que vira e mexe vão parar nos assuntos mais comentados do Twitter? Eu queria que você desse um recado pra esse pessoal. Olha, queridos, são mais de 100 pessoas, a gente tem inteligência artificial envolvida nisso. Eu acho que vocês não vão conseguir. Mas, sei lá, tentar, né? A techada é livre, como é que fala lá no sul? A techada é livre. É isso. Acabou. Amanhã a gente volta a partir das 10 da manhã aqui na PAN. Tchau, pessoal. Tchau. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.